Neste vídeo especial, você descobrirá os impactos que viver perto dos filhos na velhice pode ter em sua felicidade e bem-estar, muito além do que você pode imaginar. Vamos explorar como reconsiderar essa situação pode transformar completamente a sua qualidade de vida. Prepare-se para se surpreender com a última revelação. Antes de entrarmos em detalhes, gostaria de compartilhar uma história que irá ajudá-lo a entender a grande lição por trás desse vídeo. Conheça a senhora Daisy, uma viúva de 70 anos que decidiu ir morar com sua filha Lúcia após o falecimento de seu marido. A ideia de ficar perto dos netos e ajudar em casa encheu o coração da senhora Daisy de entusiasmo. Afinal, quem não gostaria de passar a velhice cercado por seus entes queridos? A perspectiva de uma vida familiar compartilhada parecia um sonho se tornando realidade para ela. A senhora Daisy sentia-se como se tivesse ganhado na loteria ao se mudar para a casa de sua filha. Os dias em família eram como uma lua de mel, cheios de risadas infantis, aromas deliciosos na cozinha e a sensação reconfortante de ser útil. A casa de Lúcia se tornou um paraíso de convivência intergeracional, onde as manhãs eram preenchidas com torradas francesas e histórias inventadas, e as tardes eram dedicadas a ajudar os netos com os deveres de casa. Um estudo recente da Universidade de Stanford revelou que a coabitação intergeracional pode aumentar a felicidade e o senso de propósito nos avós, e a senhora Daisy estava experimentando isso em primeira mão. Ela se sentia mais vital do que nunca, como se tivesse descoberto a fonte da juventude nos sorrisos dos netos. No entanto, como diz o ditado, nem tudo o que reluz é ouro. Em uma reviravolta inesperada, a senhora Daisy escuta sua filha Lúcia ao telefone, dizendo que a presença da mãe era uma bênção e que não sabia o que fariam sem ela. Será que a realidade era tão perfeita quanto parecia ser? A história da senhora Daisy nos faz refletir sobre as expectativas e realidades da convivência intergeracional na velhice. Às vezes, o que parece ser a solução perfeita pode trazer consigo desafios e conflitos inesperados. Seja qual for o desfecho da história da senhora Daisy, uma coisa é certa, e a vida nos reserva surpresas e lições preciosas, mesmo nos momentos mais cotidianos. Portanto, é essencial ponderar sobre as escolhas que fazemos em relação à convivência familiar na velhice. Afinal, a busca pela felicidade e pelo bem-estar deve levar em conta não apenas as expectativas, mas também as realidades que permeiam as relações familiares. Ao reconsiderarmos nossas decisões e nos abrirmos para novas possibilidades, podemos encontrar caminhos mais alinhados com nosso verdadeiro propósito e qualidade de vida. Lembre-se sempre de que a vivência da velhice é única para cada indivíduo, e cabe a nós explorar as diferentes facetas desse período da vida com sabedoria e discernimento. Que a história da senhora Daisy nos inspire a refletir sobre nossas relações familiares e a buscar a verdadeira felicidade, independentemente das circunstâncias que nos cercam. Vamos juntos nessa jornada de autoconhecimento e descobertas. Daisy sentiu uma mistura de orgulho e preocupação ao perceber que seu tempo estava sendo consumido por rotinas diárias. Ela refletiu sobre as palavras do filósofo Epicuro, que afirmava que não é o tempo que temos de menos, mas sim o quanto o desperdiçamos. A cada minuto ocupado com atividades domésticas e obrigações familiares, Daisy lamentava a falta de momentos de silêncio e tranquilidade em sua vida. Enquanto preparava o café da manhã, ajudava as crianças com as lições de casa, cuidava da casa e do trabalho, Daisy se viu relembrando de seu antigo apartamento, onde tinha mais liberdade e autonomia para decidir como passar seu tempo. Ela questionou a si mesma se estava sendo ingrata por desejar momentos de descanso e lazer, enquanto se esforçava para atender às expectativas de sua família. Aos poucos, Daisy percebeu que sua autonomia estava sendo diluída em meio às responsabilidades familiares e obrigações do dia a dia. Sentada na varanda em uma noite tranquila, olhando as estrelas, ela se viu questionando se aquela era a vida que realmente queria para si. A dúvida pairava no ar, sem respostas claras, deixando-a reflexiva sobre suas escolhas e prioridades. Com o passar do tempo, Daisy notou mudanças sutis em sua rotina, que a levaram de avó amo Daisy a uma espécie de babá não remunerada. O que antes eram visitas ocasionais para cuidar dos netos se tornou uma responsabilidade constante, exigindo dela tempo e energia para lidar com as demandas dos pequenos. Aos poucos, Daisy percebeu que estava se tornando uma vítima da chamada o síndrome da avó escrava, um termo cunhado para descrever o peso emocional e físico que avós assumem ao se tornarem cuidadoras não remuneradas.
A falta de reconhecimento. O cansaço físico e a perda de liberdade pessoal começaram a afetar sua saúde mental, deixando-a ansiosa e deprimida. Daisy se viu em uma encruzilhada, entre o amor pelos seus netos e a necessidade de cuidar de si mesma. Ela se questionou se era justo sacrificar seu bem-estar em prol dos outros. E reconheceu a importância de estabelecer limites saudáveis para preservar sua saúde física e mental. À medida que a nostalgia de sua antiga vida de liberdade aumentava, Daisy decidiu que era hora de reavaliar suas prioridades e buscar um equilíbrio entre suas responsabilidades e seu próprio cuidado. Ela aprendeu que é fundamental nutrir sua autonomia e bem-estar, mesmo diante das exigências da vida familiar. Querida senhora Daisy, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. Às vezes, perdemos nossa essência no meio de todas as responsabilidades e expectativas que a vida nos impõe. Mas saiba que não é tarde para se reencontrar e buscar aquela felicidade que você tanto merece. Assim como a Carmela, é possível redescobrir a sua independência e encontrar um equilíbrio saudável entre as responsabilidades familiares e os cuidados com você mesma. A verdadeira felicidade vem de viver alinhado com quem somos de verdade, alimentando nossos interesses e sonhos. É compreensível ter medo de machucar sua família ao buscar sua própria independência, mas lembre-se que o amor verdadeiro não é possessivo. Seus filhos e netos te amarão ainda mais ao verem o quão feliz e realizada você está ao ser autêntica consigo mesma. Comece com pequenos passos, faça aquilo que sempre desejou, como o curso de pintura que mencionou, ou simplesmente caminhe sozinha de manhã para se reconectar consigo mesma. Aos poucos, você recuperará seu espaço e terá um coração cheio de esperança para enfrentar esse novo desafio em busca da sua independência. Não se esqueça de que a vida é longa e valiosa, e é preciso saber aproveitá-la da melhor forma possível. Seja corajosa, confie em si mesma e siga em frente em busca da sua verdadeira felicidade. Lembre-se, a visita inesperada de Carmela não apenas trouxe biscoitos, mas também semeou uma nova vida para você. Aproveite essa oportunidade para se redescobrir e valorizar sua independência. Você merece ser feliz. Por não estar em casa ajudando, a senhora Daisy logo descobriu que aquela hora diária de solidão era como um oásis no deserto durante suas caminhadas. Ela começou a refletir sobre seus sonhos esquecidos e planejar como recuperá-los. O próximo passo foi ainda mais ousado, ela se inscreveu para uma oficina de pintura para idosos no centro comunitário. Meu Deus, ela pensou, e se eu não souber mais pintar? Mas como diria o famoso pintor Pablo Picasso, a inspiração existe, mas tem que te encontrar trabalhando. E, cara, ela encontrou na oficina. Senhora Daisy não só redescobriu sua paixão pela arte, mas também fez novas amizades. Entre pinceladas e risos, ela percebeu que estava vivendo no piloto automático, esquecendo que a vida em qualquer idade é cheia de possibilidades. Um estudo realizado pela Universidade de Harvard mostrou que manter a independência na velhice não só melhora a saúde mental, mas também pode aumentar a expectativa de vida em até 5 anos. A senhora Daisy foi a prova viva disso. Com cada nova atividade, com cada decisão pessoal, ela sentiu que estava rejuvenescida. Mas nem tudo eram rosas. Houve dias em que a culpa a assaltou, estou sendo egoísta, ela se perguntou. Foi então que ela se lembrou do sábio conselho de sua amiga Carmela. Você não pode servir de uma xícara vazia, cuidando de si mesma. Não era egoísta, era necessário continuar cuidando dos outros. Conforme a senhora Daisy recuperava sua independência, ela notava mudanças surpreendentes em sua energia, sua dor crônica diminuía e até sua memória melhorava. O famoso neurologista e escritor Dr. Oliver Sacks costumava dizer que o cérebro é o órgão mais incrível, ele se adapta, transforma e se remodela a cada nova experiência. A senhora Rosa estava remodelando seu cérebro e sua vida com cada nova aventura. Mas a mudança mais significativa foi em seu relacionamento com sua família. Paradoxalmente, ao passar menos tempo com eles, o tempo que compartilhavam se tornava mais valioso e significativo. Não mais a avó cansada e queixosa, mas uma mulher vital com histórias interessantes para finalmente contar. A senhora Daisy reuniu coragem para ter uma conversa crucial com sua filha. Eu sabia que não seria fácil, mas também sabia que era necessário,
Como disse uma vez a poetisa Maya Angelou, não há agonia maior do que carregar uma história não contada dentro de você. E a senhora Daisy tinha muito a contar. A conversa difícil, quebrando o ciclo de dependência. Com o coração batendo forte, a senhora Daisy respirou fundo e se sentou em frente à filha Lúcia. Querida, temos que conversar, disse com a voz trêmula. Lúcia olhou para ela curiosamente, sem imaginar o que estava por vir. Tenho pensado muito ultimamente, a senhora Daisy começou, e acho que é hora de eu me mudar para meu próprio lugar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lúcia piscou várias vezes, como se tentasse processar o que acabará de ouvir. Mas mamãe, Lúcia gaguejou, por que você não está confortável aqui? Nós fizemos alguma coisa errada? A preocupação em sua voz era palpável, misturada com uma pitada de culpa. Senhora Daisy sorriu suavemente. Não, meu amor, você tem sido maravilhosa, mas eu preciso me descobrir, ter meu próprio espaço. Ela pensou nas palavras do filósofo Jean-Paul Sartre. O ser humano está condenado a ser livre, e ela, aos 70 anos, estava escolhendo essa liberdade. A reação de Lúcia passou de surpresa para confusão e, então, para uma mistura de tristeza e compreensão. Mas mãe, você ficará bem sozinha. E se você adoecer? Ela perguntou, seus olhos cheios de preocupação. A senhora Daisy segurou as mãos de sua filha. Olha, Lúcia, não estou dizendo que vou desaparecer. Eu só quero meu espaço para crescer e aproveitar esta fase da minha vida. Ela lembrou de um estudo da Universidade de Michigan, que mostrou que adultos mais velhos que mantêm sua independência relatam níveis mais elevados de satisfação com a vida. Mas e as crianças? Argumentou Lúcia, agarrando-se ao último motivo que conseguia pensar. Eu adoro ter você aqui. A senhora Daisy sorriu. E eu adoro estar com eles. Mas sabe de uma coisa? Acho que serei uma avó melhor se tiver tempo para mim. Como a escritora Anne Morrow Lindbergh disse uma vez, o mais requintado dos prazeres humanos é ser amado, mas ser amado livremente, com vontade. Lúcia ficou em silêncio por um momento, processando tudo o que sua mãe lhe dissera. Finalmente, com lágrimas nos olhos, ela assentiu. Você está certa, mãe. Vamos sentir muito a sua falta, e eu, especialmente, vou sentir muito a sua falta. A senhora Daisy respondeu abraçando a filha, pense em todas as refeições deliciosas que farei quando você vier me visitar. Sem alguém me dizendo que estou usando muito sal. Os dois riram, aliviando a tensão do momento em família. A psicóloga doutora Maria Helena Rodrigues ressalta que essas conversas, embora difíceis, são cruciais para manter relacionamentos saudáveis entre pais e filhos adultos. A comunicação aberta e honesta pode fortalecer os laços familiares, mesmo quando envolve mudanças significativas. A conversa progrediu, Lúcia começou a ver as coisas da perspectiva de sua mãe. Acho que todos nós precisamos do nosso espaço, ela refletiu. E você dedicou tantos anos para cuidar de nós, senhora Daisy assentiu, grata pela compreensão da filha. Exatamente, e agora eu quero cuidar de mim. Como o poeta colega de quarto disse ontem, que eu era inteligente, então eu queria mudar o mundo hoje. Sou sábia, então estou me mudando. Lúcia sorriu, uma mistura de orgulho e nostalgia nos olhos dela. Bem, mãe, acho que teremos que te ajudar a encontrar o apartamento perfeito, um com uma cozinha grande o suficiente para todas as suas receitas secretas e com uma varanda para as minhas plantas, acrescentou. O rosto da senhora Daisy se iluminou de excitação. No dia em que ela cruzou a soleira de seu novo apartamento, sentiu uma mistura de excitação e nervosismo. Estou fazendo a coisa certa? Ela questionou a si mesma. Mas, como o psicólogo Carl Jung disse uma vez, não sou o que aconteceu comigo, sou o que eu escolho ser. E a senhora Daisy escolheu ser corajosa, decorando sua nova casa se tornou uma terapia inesperada. Cada objeto que ela colocava era uma afirmação de sua identidade. O tapete colorido que sempre gostou, as pinturas de seus pintores favoritos adornavam as paredes. Ela até ousou pintar uma parede de uma cor turquesa vibrante. Oh, se meu Ramon pudesse me ver agora, ela riu, lembrando do falecido marido. O verdadeiro renascimento da senhora
Daisy começou quando ela ousou sair de sua zona de conforto e se inscreveu em um workshop de jardinagem no centro comunitário. Plantas e avós, que combinação clichê. Foi lá que conheceu a senhora Consuelo, uma viúva de humor ácido que logo se tornou sua cúmplice em aventuras. Juntas, elas descobriram o conceito de envelhecimento ativo. Não se tratava apenas de se manter ocupado, mas de viver com propósito. Conforme observado pela Organização Mundial da Saúde, o envelhecimento ativo permite que as pessoas realizem seu potencial para o bem-estar físico, social e mental ao longo de toda a vida. Senhora Daisy e a senhora Consuelo decidiram fazer aulas de yoga. A primeira sessão foi cômica. Que desastre, me senti como um pretzel estragado, brincou a senhora Daisy. Mas elas persistiram e logo notaram melhorias em sua flexibilidade e equilíbrio. Mais importante, estavam rindo como há anos não riam. Um dia, enquanto tomavam café depois da aula, a senhora Consuelo disse à senhora Daisy: "Você já notou que não reclamamos mais de nossas doenças?" Era verdade. Estavam tão ocupadas vivendo que tinham esquecido de envelhecer. O filósofo romano Sêneca disse uma vez que a vida é como uma peça de teatro, não importa quanto tempo durou, mas quão bem foi executado. A senhora Daisy estava determinada de que seu segundo ato seria o melhor. Ela ousou se juntar a um clube do livro, onde redescobriu seu amor pela poesia. E até ousou escrever seus próprios versos, algo que não fazia desde a juventude. As rugas no papel são menos perceptíveis do que no meu rosto, ela brincou com seus novos amigos. Mas a mudança mais significativa foi em seu relacionamento com sua família. Paradoxalmente, por ter seu próprio espaço, as visitas de seus filhos e netos tornaram-se mais especiais. Deixaram de ser uma obrigação e passaram a ser um prazer compartilhado. Num domingo, enquanto a neta mais velha ajudava a regar as plantas da sua pequena varanda, a senhora Daisy percebeu algo fundamental. Não só recuperou sua independência, estava ensinando às gerações mais jovens uma lição inestimável sobre o envelhecimento, dignidade e alegria. O paradoxo do amor nos ensina que, às vezes, a distância é o ingrediente secreto para fortalecer os laços mais importantes. Quando a senhora Daisy decidiu se mudar para seu próprio apartamento, muitos pensaram que estava cometendo um erro. "Como você vai ficar sozinha na sua idade?" perguntaram a ela. Mas ela, com um sorriso travesso, respondeu: "Sozinha? Agora tenho mais vida social do que um influenciador." A distância física entre a senhora Daisy e sua família acabou sendo como um elástico. Ao esticá-lo um pouco, a força do vínculo aumentou. As visitas de seus netos passaram a ser aventuras aguardadas com grande expectativa. Já não eram aquelas monótonas tardes em frente à televisão, mas expedições cheias de risos e descobertas. Um dia, os netos chegaram à casa da avó para encontrá-la no meio de uma tela gigante. "Vovó, você parece o Picasso!" exclamou o pequeno Mateo. A senhora Daisy, com tinta até nas sobrancelhas, respondeu: "O que há de errado? Picasso é muito pequeno para mim. Eu sou a grande Daisy." Naquela tarde, entre pinceladas e risos, formaram uma obra-prima em família, que agora está pendurada com orgulho na sala de estar. Não foram apenas as visitas que melhoraram. As chamadas telefônicas anteriormente rotineiras e curtas foram transformadas em conversas longas e significativas. Como diria o psicólogo K.L. Rogers, dizem que o bom comunicador escuta não só com os ouvidos, mas com os olhos e o coração. E é exatamente isso que estava acontecendo na família da senhora Daisy. A autonomia da senhora Daisy teve um efeito cascata sobre toda a família. Sua filha Lúcia confessou ter sido inspirada ao ver a mãe tão independente e feliz. "Me inspirou a retornar aos meus próprios sonhos. A liberdade é contagiosa", ela disse. O exemplo da senhora Daisy foi semeando sementes de mudança em todos os seus entes queridos. Um estudo da Universidade de Michigan revelou que adultos mais velhos que mantêm sua independência relatam níveis mais elevados de satisfação com a vida e melhores relacionamentos familiares. A senhora Daisy foi a prova viva de que esta pesquisa e sua experiência desafiaram estereótipos sobre o envelhecimento. Em uma tarde de café com amigos, a senhora Daisy refletiu:
você sabe, antes eu pensava que amar significava estarmos juntos o tempo todo. Agora entendo que o amor verdadeiro dá espaço para crescer. Suas palavras ressoaram com a sabedoria do poeta Khalil Gibran, que escreveu: deixe espaço na sua união. O paradoxo do amor que a senhora Daisy descobriu é que, às vezes, precisamos nos afastar para realmente nos aproximarmos. Como disse o filósofo Erich Fromm, preciso de você porque te amo, não te amo porque preciso de você. A senhora Daisy passou de uma sufocante dependência para um amor saudável e interdependente. Esta nova família dinâmica não só beneficiou a senhora Daisy, mas todos os envolvidos. Os netos agora tinham 2 amores em seus lares. As crianças sentiam menos pressão e mais gratidão. E a senhora Daisy estava florescendo em sua nova vida. Encontraram a receita secreta para uma família feliz, e o ingrediente principal foi, ironicamente, a pequena distância. A senhora Daisy descobriu que a chave não era viver com os filhos nem isolada, mas num lugar inesperado entre os 2 extremos. Como o filósofo grego Aristóteles diria, a virtude está no meio. E a senhora Daisy viu isso em primeira mão. Após sua epifania e sua corajosa decisão de recuperar sua independência, ela se viu diante de um novo dilema. Como manter um relacionamento próximo com sua família sem sacrificar sua liberdade recém-reconquistada? A resposta, como costuma acontecer com as grandes verdades da vida, era simples, mas não fácil: ver equilíbrio. A senhora Daisy aprendeu a sabedoria do equilíbrio. A senhora Daisy era uma verdadeira inspiração, uma prova viva de que é possível transformar sua vida e a vida de sua família através do amor próprio e da busca por independência. Sua história de superação e coragem nos mostra que nunca é tarde para recomeçar e que cada um de nós tem o poder de mudar não apenas a si mesmo, mas também o mundo ao nosso redor. Através do exemplo da senhora Daisy, somos convidados a refletir sobre a importância de respeitar o espaço pessoal de nossos entes queridos, de permitir que eles sigam seus próprios caminhos e realizem seus próprios sonhos. Como disse o filósofo Khalil Gibran, nossos filhos não nos pertencem, são filhos e filhas da vida desejosa de si mesma. Da mesma forma, os pais têm o direito de viver suas próprias vidas, de buscar a felicidade e a realização pessoal. A história da senhora Daisy nos ensina que a independência e a busca por nossos próprios sonhos não apenas nos beneficiam, mas também têm um impacto positivo em nossa família e em toda a nossa comunidade. Ao viver plenamente, ao ser corajoso e ousado em seguir seus próprios desejos, a senhora Daisy não apenas conquistou sua própria felicidade, mas também inspirou sua filha e seus netos a fazerem o mesmo. É importante lembrar que nunca é tarde para começar de novo, para seguir nossos próprios sonhos e viver de acordo com nossos próprios valores. A vida é curta demais para ser vivida com medo, em conformidade com as expectativas dos outros. Se você deseja fazer uma viagem de moto, faça. Se sonha em pintar, comece. A audácia tem um poder genial e mágico, e é assim que crescemos e aprendemos. Portanto, convido você a refletir sobre sua própria vida, sobre o que deseja e o que realmente importa para você. Lembre-se de que a verdadeira felicidade está em viver autenticamente, em seguir seus próprios instintos e paixões. Se chegou até aqui, parabéns por sua jornada de autodescoberta e coragem. Que a história da senhora Daisy sirva como um lembrete de que podemos mudar o mundo ao nosso redor, começando por nós mesmos. Seja a mudança que deseja ver no mundo, seja corajoso, seja autêntico. Agradeço o seu apoio e encorajo você a compartilhar essa sabedoria com seus entes queridos, para que juntos possamos criar um mundo mais autêntico e feliz. Não se esqueça, se inscreva em nosso canal e faça um comentário abaixo com o seu nome e estado, pois o seu nome poderá ser mencionado no final dos próximos vídeos com um agradecimento especial. Um grande abraço e até o próximo vídeo.